Meus irmãos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 7. João, capítulo 7. Nós vamos ler os versos 37 a 39. Está escrito o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Esse texto retrata Jesus participando de uma festa em Jerusalém. Jesus morava em Cafarnaum durante os 3 anos do seu ministério, e ele frequentava as festas que ocorriam na cidade de Jerusalém. De onde Jesus morava a Jerusalém eram exatamente 153 quilômetros. E ele, acompanhando as caravanas que subiam para Jerusalém, vai a esta festa. É a festa dos tabernáculos, a festa mais feliz, mais alegre, mais celebrativa de Israel, onde as pessoas ficavam na cidade de Jerusalém durante uma semana, morando em cabanas, rememorando as bênçãos de Deus. E naquela festa, uma cerimônia coroava a festa. Havia uma procissão diária, durante os 7 dias da festa, que saía do tanque de Siloé, com um jarro de ouro, de água, sob a liderança do sumo sacerdote. E as multidões se juntavam nesta procissão, do tanque ao templo. E então esta água era derramada no templo, e o povo cantava Isaías 12:3, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Isso apontava para o Messias, para o Salvador, que eles aguardavam com tanta expectativa. No final da festa, o último dia, essa cerimônia se repetia 7 vezes. Era a coroação da festa, era o fechamento da festa. Era a nação inteira dizendo que eles aguardavam aquele dia que o Messias viria, e então poderiam encontrar a salvação, estas águas que brotariam desta fonte, que só o Messias poderia lhes dar. E agora então, o último dia da festa, na apoteose da festa, no momento mais esperado da festa, Jesus se posiciona de maneira estratégica e dá um grande brado: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nesse momento Jesus está se apresentando como Salvador. Nesse momento Jesus está dizendo que a expectativa de Israel estava se cumprindo ali. Nesse momento Jesus se apresenta como aquele que tem a água da vida, aquele que tem salvação, que tem vida eterna. E então Jesus faz o mais extraordinário convite. E esse convite está exatamente no verso 37. Jesus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que convite maravilhoso que Jesus está fazendo, não apenas àqueles, mas a nós, aqui e agora, fazendo a você que está na sua casa. Como é que nós podemos entender esse convite? Em primeiro lugar, meus irmãos, esse convite é um convite universal. Ele diz: se alguém, esse alguém aí é o homem, é a mulher, é a criança, é o adolescente, é o jovem, é o adulto, é o ancião, é o rico, é o pobre, é o empresário, é o empregado,
é o doutor, é o analfabeto, é o religioso, é o não religioso, é o americano, é o africano, é o europeu, é o asiático. Esse convite é para você, esse convite é para mim, esse convite é para nós, esse convite é para todos, é um convite universal, é um convite para aqueles que estão cansados, desesperados, que já bateram em tantas portas, que já se frustraram com tantas experiências. Esse convite é para você que veio aqui nesta casa, nesta noite. Esse convite é para você que está na sua casa. Esse convite é para todos nós. Ele é universal, porque Deus ama todos sem acepção de pessoas. Mas em segundo lugar, notem comigo, esse convite é para uma relação pessoal com Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim. Notem vocês que não é um convite especialmente ou especificamente para a igreja. Quem tem essa água da vida não é a igreja. Não é um convite meramente para uma religião. Nenhuma religião pode oferecer para você essa água da vida. Esse convite não é para nenhuma experiência de moralismo. Se você guardar esse código, aquela receita moral, aquele padrão da ética, você vai ter sua alma satisfeita, não é isso? Esse convite, meu amado, é feito por Jesus, porque só Jesus tem a água da vida, só Jesus satisfaz, só Jesus pode preencher esse vazio, só Jesus pode matar essa sede, só Jesus pode corresponder a essa expectativa e esse desejo e essa necessidade sua de vida eterna. Só Jesus é a porta de acesso ao céu, só Jesus é o caminho para Deus, só Jesus reconcilia você com Deus, só há salvação no nome de Jesus. Por isso Ele está dizendo, se alguém tem sede, venha a mim, a mim. Não se trata de decorar um código de doutrinas, não se trata de adotar esta ou aquela corrente teológica, trata-se sim de um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Se alguém tem sede, venha a mim, disse Jesus. Mas em terceiro lugar, esse convite, para você atendê-lo, é preciso ter consciência da sua sede, ou seja, da sua convicção de pecado. Por isso ele diz assim, se alguém tem sede, porque é possível que algumas pessoas não se sintam sedentas, é possível que algumas pessoas estejam satisfeitas demais com o pecado, estejam se refestelando nos banquetes do mundo, estejam apáticas às coisas espirituais, estejam com as janelas do entendimento e com os portais das emoções completamente trancados a 7 chaves. É possível que algumas pessoas não creiam que Deus exista, não creiam que Jesus é o Salvador, não creiam que nele há esperança, não creiam que nele há salvação, e por isso não tem sede. Esse convite é para os sedentos. E sede, vocês bem sabem, é uma experiência que não se adia, que não se posterga, é algo urgente. E Jesus está dizendo, se você desesperadamente reconhece que você é um pecador, se você desesperadamente entende que você precisa do Salvador, se você reconhece que você vai perecer sem Jesus, essa mensagem é para você. Se alguém tem sede, só quem reconhece que é pecador pode reconhecer a necessidade do Salvador. E aqui está, meus irmãos, um ponto que o mundo hoje vai parecendo que vai anestesiando as pessoas, vai ludibriando as pessoas, a fascinação das riquezas, os prazeres da vida, o conforto, o luxo, a fama, o sucesso, as conquistas, os lauréis, os troféus, as medalhas, as condecorações, os banquetes, com seu cardápio variado, com as suas propostas as mais sedutoras,
Esse glamour todo pode ir roubando de você a consciência de que você carece da graça, de que você é pecador e precisa ser perdoado, e precisa ser restaurado, e precisa ser salvo. É por isso que o Senhor Jesus está aqui hoje fazendo um convite a você, mas o convite é para quem tem sede. Se alguém tem sede. Mas vejam vocês, em quarto lugar, que esse convite requer uma decisão e um rompimento. Se alguém tem sede, venha. Ou seja, não existe nenhuma pessoa naturalmente cristã. Não existe uma pessoa naturalmente salva. Ninguém nasce salvo. Em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. Para que você seja salvo, você tem que tomar uma decisão. Você tem que fazer rompimentos, você tem que quebrar alianças, você tem que formar um novo pacto, você tem que assumir um compromisso, você tem que sair de onde você está e de quem você é, para ir até Jesus e render-se a Ele. Se alguém tem sede, venha. Não é permaneça, não é fique onde está, não é fique como está. Se alguém tem sede, venha, venha. Há muitas pessoas que se contentam com coisas menores do que isso. Eu fico olhando a história do Nicodemos, era um mestre em Israel. Ele era doutor em Bíblia. Ele era um homem de vida ilibada, de caráter impoluto. Era um homem religioso, ele era um fariseu, ele frequentava a sinagoga, ele dava o seu dízimo, ele jejuava constantemente, ele era um dos maiorais dos judeus, um membro do Sinédrio, alguém afamado, alguém conhecido, alguém aplaudido, alguém reconhecido na sociedade. Embora esse homem soubesse que Jesus viera de Deus, embora esse homem soubesse que ninguém podia fazer milagres como Jesus se Deus não fosse com ele, embora ele reconhecesse que Jesus era um mestre, ele ainda não estava salvo. É preciso sair de onde você está para ter um encontro pessoal com Jesus. Se alguém tem sede, venha, venha a mim, disse Jesus. Mas notem mais, esse convite requer uma apropriação e uma experiência com Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Notem vocês que é possível você olhar para a água, saber qual é a composição química da água, olhar a qualidade da água, descrever a qualidade da água. É possível que você seja um geólogo e seja até mesmo um cientista e até mesmo um especialista em saber exatamente as propriedades da água. É possível que você olhe para a água, tenha água. É possível você morrer de sede à beira de uma fonte, é possível você morrer de sede à beira de um rio caudaloso, é possível você saber tudo da água e não beber a água. O que significa isso? Não basta você saber quem é Jesus, não basta você saber que Ele é filho de Maria, que Ele nasceu numa manjedoura, foi colocado numa manjedoura. Não basta você saber que Ele viveu em Nazaré, não basta você saber que Ele morou em Cafarnaum, não basta você saber que Ele andou por toda parte fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo, não basta você saber que Ele fez milagres, que Ele ensinou coisas magníficas, não basta você saber que Ele morreu na cruz, que Ele foi sepultado, que Ele ressuscitou, que Ele voltou para o céu, que Ele está no trono, que Ele voltará. Os demônios sabem tudo isso e eles não estão salvos. Muitos teólogos sabem todas essas verdades e alguns deles não estão salvos. Para que você seja salvo, você precisa conhecer Jesus, experimentar Jesus, receber Jesus e ser transformado por Jesus e ser saciado por Jesus. Um
pregador estava em praça pública. E quis fazer uma representação diante do auditório, e pegou uma laranja e começou a descascá-la. Depois partiu a laranja e perguntou: esta laranja é doce ou é azeda? O auditório não podia responder essa pergunta. Para responder a pergunta se a laranja era doce ou azeda, era preciso experimentá-la. Há muitas pessoas que zombam dos cristãos, que perseguem os cristãos, que criticam os cristãos. Mas na verdade só quem experimentou Jesus sabe quem é Jesus. Só quem creu em Jesus sabe quão maravilhoso Ele é. Só aqueles que se renderam a Ele, beberam desta fonte da água da vida, estão satisfeitos, verdadeiramente satisfeitos. Talvez você que me ouve hoje, aqui nesse auditório, aqueles que estão nos acompanhando, conhecem acerca de Jesus, já ouviram falar de Jesus, já leram sobre Jesus, já pesquisaram sobre Jesus, já tem muitas histórias acerca de Jesus, mas falta agora a experimentar Jesus na sua vida. Mas notem mais, esse convite é condicional. O texto começa: se alguém, ele é oferecido a todos. E aqui entra uma das coisas mais impressionantes da doutrina cristã, é que ao mesmo tempo que a Bíblia afirma categoricamente a soberania de Deus, a Bíblia afirma da mesma maneira a responsabilidade humana. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que é Deus quem dá o arrependimento para a vida, e é Deus quem dá a fé salvadora, a Bíblia ordena: arrependei-vos e crede no Evangelho. E é por isso que nesta noite, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, eu quero chamar a você a se arrepender e crer no Senhor Jesus. Eu quero convidar você hoje a beber desta água da vida e a experimentar a gloriosa mensagem do Evangelho, que transforma, que liberta, que faz tudo novo na sua vida. Mas sabe o que me impressiona? Para fechar esse primeiro argumento, do melhor convite, é que normalmente quando você está com sede, é você quem clama por água, é você que desesperadamente roga ajuda, me dê água. Mas nesse texto, é aquele que é a água da vida, é aquele que tem a água da vida, é aquele que é a fonte inesgotável e inexaurível, é que levanta e clama a todos nós: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em outras palavras, mais do que você almeja e necessita receber a água da vida, aquele que tem a água e é a água da vida, oferece com esta intensidade esta água da vida a você. Mas agora, irmãos, vem a segunda parte dessa mensagem. Primeiro é um convite maravilhoso, o melhor convite. Mas agora vem a melhor promessa. Olha comigo, por gentileza, o verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É muito importante entender o que o texto diz: quem crer em mim, como diz a Escritura. Não é como diz o teólogo A ou o teólogo B, não é como diz esta ou aquela denominação, não é como diz este ou aquele pregador, não é como diz este ou aquele escritor. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Não é crer em Jesus do nosso jeito, não é crer em Jesus do nosso modo, não é crer em Jesus de acordo com a nossa conveniência, não é crer no Jesus que eu mesmo formatei e mesmo forjei na minha mente, mas no Cristo das Escrituras, no Cristo da Bíblia,
no Cristo revelado, no Cristo encarnado, no Cristo que foi enviado pelo Pai para nos dar vida eterna. Se você crer nesse Cristo, no Filho de Deus, no Salvador do mundo, você tem uma promessa aqui gloriosa: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o que significa isso? Primeiro, significa vida pura, vida de santidade, água viva, não é uma cacimba de águas paradas e lodacentas, águas vivas, que fluem, que correm. Talvez no seu coração há entulhos, que precisam ser removidos, mas não adianta remover os entulhos, porque outros vão se acumular. É preciso que essas águas brotem, que essas águas fluam de você, que essas águas sejam águas limpas e cristalinas, que brotam de dentro de você, a partir do Espírito Santo, que quando você crer, vai habitar no seu coração. Segundo lugar, isso significa não só vida pura, mas significa também vida abundante. Notem, não é um rio, não é um filete d'água, não é um córrego d'água, não é um rio de água, são rios de água viva. Isso fala da vida superlativa que Jesus oferece, da vida abundante que Jesus oferece. Ô irmãos, quantas vezes as pessoas imaginam que ser crente é chato, que ser crente é ter um não na testa, que ser crente é alguém que está com os pés e as mãos atadas para desfrutar de qualquer prazer da vida. E não obstante, o cristão renuncia sim, e diz não ao pecado sim, mas os banquetes que o mundo oferece, eles oferecem momentos de alegria, e depois pesar, e depois culpa, e depois tristeza, e depois vazio. Mas se hoje você crer no Senhor Jesus, Ele sim oferece para você vida abundante, Ele sim oferece para você uma paz que excede todo entendimento, Ele sim oferece para você um poder que é o grande poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o poder de Deus à sua disposição. Ele tem para você vida abundante, rios de água viva, vida plena, vida feliz. Mas notem mais, meus amados irmãos, esse texto oferece mais do que isso para nós. Eu termino aqui. Quando você pega um rio e você o represa, você tem o quê? Força, energia, luz, usina, poder. Quando chegarem as lutas, quando chegarem as provas, quando o mundo tentar represar estes rios na sua vida, não ficará aí uma experiência de covardia e de medo, como aqueles discípulos do Senhor Jesus que em Jerusalém foram presos, foram açoitados, foram proibidos de falar do nome de Jesus. E em vez deles se intimidarem, de recuarem, de se acovardarem, eles oraram ao Senhor e pediram intrepidez para falar no santo nome de Jesus. E diz a Bíblia que eles oraram, e diz a Bíblia que Deus respondeu, que a casa onde estava tremeu, que eles ficaram cheios do Espírito Santo, e eles passaram a falar com todo desassombro sobre este nome. Quando a igreja está recebendo estes rios de água viva, esta fluição do Espírito Santo de dentro do seu interior, quando se tentar represar estas águas, virá poder, intrepidez, coragem, disposição para pregar, para viver, para morrer, se preciso for. Ninguém pode impedir o avanço da igreja do Deus vivo. Louvado seja o Senhor. Hoje a decisão é sua. Deus é soberano, mas você é responsável. Sua mulher não pode tomar essa decisão por você, seu marido não pode tomar essa decisão por você,
Seus pais não podem tomar essa decisão por você, seus filhos não podem tomar essa decisão por você. Essa decisão é sua, única, intransferível e também inadiável. Eu queria terminar contando um fato que já contei aqui em outra ocasião, que me marcou muito. O ano de 1989, no mês de agosto, eu estava pregando numa cruzada em Barra de São Francisco, norte do estado do Espírito Santo. Era um ginásio, pastor Josué Rodrigues dirigia aquela cruzada com o seu violão, 3 noites, e eu preguei nas 3 noites. Na primeira noite, sexta-feira, me hospedava na casa de um empresário da cidade, presbítero da igreja, e ele convidou seus funcionários, seus parentes, e seu sobrinho convidado, em vez de atender ao convite do tio, resolveu ir para um baile, passou a noite bebendo e dançando. Quando chegou de madrugada em casa, com a arma na cintura, bêbado, provoca a sua mulher, e sem que ela pudesse tomar qualquer atitude, reação de defesa, ele deu um tiro na sua mulher, que alvejou o coração, e a mulher caiu sem vida aos seus pés, diante dos olhares horrorizados de uma filhinha de 5 anos. Eu nunca vi uma cena tão triste na minha vida. De um lado a mãe daquela moça, aquela mulher jovem, assassinada. Do lado oposto, no quarto, a sogra, a mãe do assassino, chorando desesperadamente. Uma cena horrível. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que teria acontecido àquele homem se em vez de ir para um baile, beber, dançar e voltar tomado pelo álcool, se ele tivesse atendido o convite, ido para um culto, ouvir a palavra de Deus. Naquele mesmo culto, lá estava um jovem, chamado Romildo, e nesse culto ele entregou sua vida para Jesus. E Romildo é um pastor presbiteriano, um dos líderes da igreja presbiteriana do Brasil, hoje pastor em Brasília, um homem de Deus, se converteu naquela noite. 2 vidas, 2 destinos, 2 decisões. Qual é a sua decisão nessa noite? Hoje você pode tomar a decisão de correr para os braços de Jesus e beber desta água da vida e ser salvo, ou você pode recusar essa mensagem e talvez não ter mais chance nem oportunidade para a sua vida. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia oportuno. Feche seus olhos, por favor. Fale com Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Esta pode ser a tarde mais importante da sua história, da sua entrega, da sua decisão. O Senhor está aqui. Quando você escuta a palavra de Deus exposta, não é a voz de um homem que você escuta, é a própria voz de Deus. É o Senhor falando com você. E se você hoje deseja receber esta água da vida, onde você está enquanto a igreja com os olhos fechados ora, eu gostaria de saber se alguém hoje quer receber este presente das mãos de Jesus. Se você deseja isso, levante a sua mão onde você está, eu quero orar em seu favor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Louvado seja Deus, 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 bendito seja Deus. Ó Senhor, exaltado seja o teu nome, porque a tua palavra não volta para ti vazia, sem realizar os propósitos do teu coração. Confirma estas pessoas que neste gesto simbólico
Põe a sua vida nas tuas mãos, tomando uma decisão fundamental na sua história, de correr para os braços de Jesus e receber dele a água da vida, a salvação da sua história. Sela com teu Espírito, Senhor, e dá também a alegria e a segurança da salvação àqueles que nesta noite se rendem a Ti. Ó Senhor, alcança as pessoas que estão nos acompanhando lá na sua casa, onde estiverem, num quarto de hotel, põe a Tua mão aí, Senhor, que haja também salvação neste lugar. Bendito é o Teu nome, em nome de Jesus, aleluia, amém.